minhas amigas, meus amigos, minha querida nação, o meu respeitoso e apaixonado abraço. Vocês estão vendo esse chapéu aí? Pois é. E um amigo muito querido, lá de Passo Fundo, Tchê, quando a gente estudava no colégio lá, eu parava na casa dele. E quando saí, eu lá para Porto Alegre, aliás não, eu fui para um outro lugar aí que agora não posso contar. E deixei uma porção de coisas lá. Aí ele me descobriu pelas redes há pouco tempo, e virou político também, mas lá no Rio Grande do Sul. E daí tinha de vir a Brasília, pelo que ele me contou, e de lá ele me telefonou, pedindo endereço, tudo, eu dei, e aí ele apareceu aqui. Depois de bastante coronavírus jogado no ar aí, a gente, aí ele estava já indo embora, aí ele disse, olha, o meu grande prazer era levar você lá para minha fazenda e nós esquecer o mundo e contar o que a gente fazia para as nossas crianças, nossos netos, eu também tenho. Mas eu disse para ele que tinha de terminar primeiro a empreitada aqui para depois nós fazer isso. Aí ele abriu a pasta e disse, olha, tem os objetos que você deixou lá em casa, a minha mãe guardou isso por bastante tempo. E ela gostava de olhar para isso e se emocionava, lembrando de nós dois. E aí, ela faleceu e eu guardei. E trouxe para você agora. Eu acredito que vai ser uma lembrança boa, porque esse boné aí fazia sucesso no nosso tempo lá no colégio. E aí, estou usando hoje. Esse boné tem história. Eu acredito que deve ter uns 60 anos por aí. Tá aqui, ó. Bem, imagine. Agora vou dar para a gente calcular a inflação. Uma roupa, por exemplo. Esses tempos também aconteceu. Me trouxeram um paletó de... Eu não lembro como é que é o tecido agora, mas na época era famoso. O paletó devia ter uns 50 anos também. Agora imagine. Hoje ainda eu passei pelo centro comercial ali e tive de entrar para tirar uns papéis lá, umas cópias. E aí aproveitei para olhar os vitrines. Camisa muito boa por R$ 89. Eu comprando uma camisa daquela, eu tenho certeza, 5 anos não preciso comprar outra. Roupa dura muito, pra gente que não trabalha na roça. E para quem trabalha na roça dura muito mais também as domingueiras, porque daí só veste no domingo para ir para missa, chega em casa, já tira e bota a outra do trabalho.
E aí, comparando, uma camisa, mas muito boa, por R$ 89. 1 quilo de carne de picanha, R$ 105 aqui em Brasília. 1 quilo de picanha entre 3 pessoas, você come tudo uma vez só. Um pouquinho de farinha de mandioca. Agora imagine, do jeito que eles calculam a inflação, um preço em relação ao outro. Mas eu não comparo uma coisa em relação à outra, porque daí eles se estrumbicavam tudo. A inflação deles é hoje em relação a igual período do ano passado. Vou botar todos esses caras na cadeia. É a pior peste humana que está na face da Terra. O jeito deles iludirem, deles enganar a população. Agora, o Brasil continua ladeira abaixo, fabricando dinheiro frio, falso. Bolsonaro vai ir para a cadeia e não vai sair mais por causa disso na hora que eu promover as ações nos foros internacionais. Bandido, estelionatário, fabricante de dinheiro falso. Vai sair todas as acusações sobre ele. Mas estão dizendo aí, quer dizer, e aí o que eles estão mostrando de emprego? Eu exigi que mostrassem as fontes onde estavam empregando, aí o que eles estão fazendo aí? Google abre não sei quantas inscrições para tantos aí de aprenderem a lidar, mexer com o computador. E assim na área da informática, que agora eu estou sabendo quase tudo é dos garotos. Os edifícios públicos ali no centro, esplanada dos ministérios, tudo eles lá na cúpula, tudo eles com os painéis enormes lá. Conversa para boi dormir ali escrito. Aí queria saber quem é que estava ganhando dinheiro naquilo ali. Os garotos. Tudo é dos garotos. E aí encheram o Brasil do sistema. Agora é tudo pelo sistema. Quanto mais o sistema aparece, mais gente defecando pelo cérebro e raciocinando pelo ânus, lotam os poderes públicos. É a era da besta. Lá no Apocalipse está escrito que quando a besta dominasse, ninguém mais ia saber comprar e nem vender nada se não fosse pelo número dela escrito na testa. Isso aí depois daí nós estivemos analisando a fundo ali, foi engano do tradutor. O texto originário mesmo, onde Jesus falou para João, no aramaico, ele disse que seria tão grande a falta de cérebro, o extermínio da capacidade intelectual do ser humano, que ninguém ia saber nem comprar o que precisava para as suas necessidades existenciais básicas, se não fosse a propaganda. Todo mundo ia consumir pelo que a propaganda mandasse. Então, é claro, o 666 está certo, porque Apocalipse foi escrito no aramaico, quando João estava na ilha de Patmos. Então, o aramaico naquela época era uma língua mais ou menos universal. E ali tinha preso de todo jeito. E ele começou a evangelizar aqueles presos ali, pregando a boa nova de Jesus. E aí, a língua predominante ali era o aramaico. E ele escreveu o Apocalipse também no aramaico. O aramaico era uma língua numérica, não era verbal, como o nosso português é verbo. Então nós temos dois tipos de raciocínio matemático na língua portuguesa. A matemática em números
E temos também a matemática em verbo, que é o direito. O direito é matemática pura. Eu acho engraçado, tem pessoas às vezes que deixam de fazer outros cursos, dizendo que faz direito porque ia fazer direito. Isso acontecia na minha família mesmo. Não, eu vou fazer direito porque eu não sou bom em matemática, então eu vou fazer direito. Se estrubicava tudo, porque quando chega ali no direito penal, direito civil, começam raciocínios puramente matemáticos. Só que não é por números, é verbo. O verbo colocado no sentido exato da frase, o adjetivo, não pode errar nele, porque senão o juiz acaba não sabendo o que vai fazer com a conversação dentro do processo. E então, o 666 do Apocalipse quer dizer o nosso blá blá blá. O 6 trocado por meia dúzia. A conversa sem fundamento nenhum. A pedagogia sem conteúdo informativo, científico. Enfim, isso que está aí. O direito, que era direito durante 5 anos, depois quem queria fazer doutorado era mais 3. Acabava. Hoje não existe mais o direito. Cada matéria do curso de direito, hoje eles fizeram infinidade de escolas. E aí veio o emburrecimento generalizado da nação. E estão aí o que Jesus chamava de sepulcros caiados, cegos guias de cegos, bandidos se fazendo juízes para fabricar criminosos para eles justificarem as suas fortunas. Um juiz não merece o salário que ganha. Nenhum juiz de todas as categorias judiciárias. São 17 milhões e 900 mil demandas na justiça entre 105 milhões de pessoas da população economicamente ativa. E sabe o que o Supremo Tribunal Federal fez? Já faz mais de 3 meses que está fechado. Além de, na denúncia da Corregedoria Nacional de Justiça, serem os magistrados bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças, ainda inventam um coronavírus para não trabalhar. Bilhões e bilhões e bilhões custam os tribunais brasileiros. E milhões e milhões e milhões de brasileiros desempregados, jogados ao extermínio do terrorismo, do desabrigo, da fome, da nudez, do desamparo total, que nem os cachorros hoje não têm. Não existe mais cachorro na rua como existia antigamente. Tinha carrocinha. Engraçado que os cachorros são inteligentes. Quando eles iam o tropé, normalmente era puxado com burro. O tropé do burro na calçada, prec, 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 prec. A cachorrada sumia tudo por baixo das casas. Levava os cachorros. Hoje não tem mais. Hoje os cachorros são bem cuidadinhos. E fazem muito bem. Eu não tenho um cachorro porque vivo que nem eles aí, de um lado para outro. Mas senão eu sempre tive. Eu tive o meu título. Era a minha paixão. Eu morava numa mansão, naquele tempo eu tinha essas bobices tudo.
eu tinha um Landau e a minha mulher tinha um LTD. Era mesmo Ford, os carrões que naquele tempo faziam sucesso. Quando eu subia, assim, tinha uma descidinha, apontava lá, não tinha o que segurar seu Tito. Ele começava a coar no portão e ela soltava ele. Ele saía correndo e quando chegava perto, eu abria a porta, ele pulava, me lambia tudo pela cara e nós chegava junto em casa. E era ele que me fornecia as pulgas para mim deixar nas camas dos hotéis 5 estrelas que meus clientes pagavam. Aqui no Hotel Nacional, deixei muita pulga ali. No avião daí eu ficava rindo. O companheiro no lado não sabia, pensava que eu era maluco. Mas eu ficava rindo, pensando. A hora que chega um cola fina ali, normalmente leva um amante, nunca leva uma esposa. Naquele tempo já tinha o escritório de aluguel de moças. E ou eles alugavam ali. E daí lá eu pensava assim, as pulgas começam a correr, vai as broncas para cima do gerente. Mas eu já não estava mais ali, eles não sabiam mais onde é que eu andava. Se eles desconfiassem que fui eu que carreguei pulga para lá. Era uma diversão. Não matava, não transmitia coronavírus. Naquela época, coronavírus era a doença do cachorro louco. Mas não transmitia se não fosse mordido por eles. Então era brincadeira. Essas brincadeiras que não prejudicavam assim, eu sempre gostei de fazer. Até agora eu faço ainda. Isso é que me faz não me sentir velho. E brincar com criança. Nunca consegui deixar de brincar com as crianças. Eu acho que é pelo meu tamanho. Jogar bolita então é o meu vício com a piazada na rua. E vou continuar isso agora quando eu tiver um tempinho mais. Mas vou ficar rodeado de piazada aí. Só neto e bisneto eu tenho um monte. E aí então, tá aí na minha cabeça o bonezinho do tempo que eu andava na moto. E eu tinha de superar os colegas que também andavam na moto. Aí, esse bonezinho tem uma história. Na época todo mundo queria um igual, mas não sabiam nem onde comprar o tecido. Eu também não sabia porque eu ganhei ele de presente. E a moda continuou. Depois começou a vir a inflação, chamava-se naquele tempo de caristia. Mas eu só sabia de inflação, era no sal, que o pai comprava para dar pro gado, mas era muito gado, tinha de vir uma carroça cheia de saco de sal. E eu via esse cachá ali, que a caristia estava comendo quase tudo o lucro que os boi davam. Aí, além do sal, comprava o brinco para fazer a bombacha também e os arame para os cavalos. O resto não se comprava nada. Era tudo produzido nas lavouras. A gente quase não trabalhava na roça, mas tinha os agregados, eram muitos, que viviam dentro da fazenda. E aí o pai cobrava uma renda deles. Pouca coisa de cada um, porque era só para a gente comer. E depois passei por 2 processos inflacionários terríveis. Um foi no finalzinho do governo do Figueiredo.
Aquele eu tive de rebolar porque o Figueiredo não queria entregar o regime com inflação para os políticos. Mas conseguimos controlar a marvada. Mas daí o Sarney não conseguiu. E aí os custos do Estado multiplicaram, triplicaram e começaram a encher o Estado de funcionário e criar coisa para lá e criar coisa para cá para aumentar partido político e sustentar gente nos cofres públicos. Aí não teve mais o que segurar-se. E daí a inflação se foi lá para 80% ao dia. E eu ganhei muito na inflação. Os bancos inventaram o overnight, a gente botava o dinheiro, eu, por exemplo, botava o dinheiro botava na sexta-feira, porque contava sábado e domingo, tudo. Até a outra sexta-feira seguinte. E daí só com o lucro do overnight eu viajava e fazia os meus esbanjamentos. E teve muita gente que vivia da inflação. Até que veio o Collor e da noite pro dia deixou todo mundo sem dinheiro, prendeu o dinheiro de todo mundo. Agora, o meu não prendeu porque é engraçado. Eu comecei a desconfiar que alguma coisa muito séria ia acontecer e limpei a conta no Banco do Brasil. Mas o meu irmão ficou amarrado lá um monte de tempo. Então, para a gente desopilar, quando um chefe de Estado proseia assim tão solto com a sua nação, é porque as coisas estão indo bem. Porque quando não vai bem, o primeiro a sentir a pressão, o baque, é o chefe de Estado. Quando ele é um chefe de Estado, quando ele é um quadrilheiro, um miliciano, terrorista, aí ele não sente nada. Se sentisse alguma coisa pelo semelhante, ele não era terrorista, quadrilheiro. Mas tem os chefes de Estado que não são isso. Então eles são o para-choque do país. Eu já vi chefes de Estado branquear o cabelo em 3 dias. E eu já passei várias vezes por isso, sem ter ainda assumido de cara a investidura. Mas não foi moda. Acabar com a guerra civil que a Dilma tinha construído para ser a mais violenta da Terra nos mínimos detalhes. A Dilma é uma pessoa muito cruel. Eu lembro do sargento que ela matou com uma granada atirando nas costas dele, um menino com 19 anos. Quando foram assaltar um banco, e o povo brasileiro votou nessa mulher. E imagine quem é o Lula. E imagine daí para frente até o Bolsonaro. E eu fico sem entender nada. Como um povo com o segundo maior QI do mundo pode ser governado desde 2003 até agora por uma quadrilha de bandidos que na história da humanidade civilizada dos últimos 2000 anos não se encontra outra igual. Nem nos regimes de tirania que nos deixaram vestígios para serem estudados, não se tem uma quadrilha desse naipe. Aqui no Brasil se criou.
Mas nada é fenomenal na espécie humana. Então, analisando as causas, chegamos a descobrir que a população brasileira ainda não tinha um projeto de nação. Então era uma miscigenação aí. Uma miscigenação acelerada, que em 500 anos somos a quinta maior população da Terra. Agora é que entramos na execução de um projeto de nação, que foram as mulheres brasileiras no dia 19 de março de 1964, que instalaram contra a comunização chinesa canibal do Brasil, que os comunistas maoístas daquela época quiseram implantar aqui. E nossas mulheres disseram: aqui não, esta terra é de Deus. Não é de Mao Tse Tung, não é de Marx, não é de nenhum desses agentes do inferno que estão com as teorias deles aqui. E aí as Forças Armadas empreenderam a Marcha da Família com Deus pela Liberdade como projeto de nação. E aí instalaram o projeto de nação, começando por o canteiro de obras de construção física da pátria. Não havia nada no Brasil. Carreirinhos de chão que vivia atolando até as carroças de boi passando por elas. Foram as Forças Armadas que suspenderam aqueles anos a corrupção, o roubo do país. Existia, porque um país de tamanhos continentais, na época não se tinha condição de controlar tudo. Existia corrupção, sim. Existia roubo, sim. Mas não chegava nem perto do que acontece hoje, nos mínimos roubos, na mínima corrupção. Porque os meus generais na época eram rigorosos nisso. Eu sei porque eu trabalhei no setor aí. Mas não precisava nem a gente mencionar uma suspeita. Já o sujeito estava enrolado, e bem enrolado. Mas, como peão da nação, eu tenho de informar tudo que se passa no canteiro de obra que eu estou instalando. Agora, nesses últimos dias, eu estou contente, porque mais um das milícias bolsonarianas, o Rodrigo Maia, está para ser jogado no lixo. Esse chileno safado, sem vergonha, ingrato na pátria que o acolheu, por causa do seu pai brasileiro aqui, que produziu ele lá no Chile, quando estava corrido daqui por safado também. Não sabe ser grato à terra que o acolheu. Quando Jair Messias Bolsonaro sucedeu Michel Temer, Dona Cecília Moro e Dona Mércia Radiche, e fui eu que escrevi o petitório para elas. Protocolizaram no Congresso Nacional o pedido de impeachment de Jair Messias Bolsonaro.
Claro que eu expliquei para elas que eu não reconhecia ele como presidente da República. Por isso eu não fazia aquilo. Mas elas, como eleitoras, não votaram neles, mas tinham votado em outros candidatos. Tinham aquela documentação e então precisavam apresentá-la. Então eu, como jurista, como advogado, elas pediram para mim fazer, primeiro, saber se tinha fundamento, tinha mais do que fundamento. Então eu elaborei a petição, a denúncia, e elas distribuíram. E depois da Procuradoria Jurídica da Câmara ter me informado que não tinha como não ser instalada a CPI e que as provas eram vibrantes, que ia acontecer pior do que aconteceu com o Collor, já tinham dado parecer favorável e a denúncia deveria estar com a mesa diretora da casa já. Eles não sabiam informar o certo, porque o negócio deles era só dar o parecer. E era jurídico, estava perfeito. O parecer foi pela apresentação da peça na primeira reunião da Câmara dos Deputados para votar a instalação do procedimento. E aí elas me diziam, olha, a gente vai lá, mas ninguém informa nada. Até que um dia eu me incomodei e fui eu mesmo lá. Foi um rebuliço dentro daquela Câmara como a primeira vez de um ninho de rato ter visto um gato entrando no meio deles. Fui até mal educado dentro do gabinete da presidência, que era esse safado sem vergonha, cafajeste, cachorro, que agora está sendo enxutado pelo próprio dente dele. Bandido safado, miliciano do Bolsonaro infiltrado lá como oposição ao Bolsonaro. Eu vou entregar agora o que ele fez no início a favor do Bolsonaro, para o DEM. Quero ver esse safado jogado de volta lá pro Chile, que é a terra dele. Só que não acharam. Só tinha registro para lá, registro para cá. E aquele povo, o gabinete lá da presidência dele, destacou lá umas pessoas para me acompanhar, para lá e para cá. Só conversa fiada. E eu queria saber qual era o nível dos capachos, dos alienados, das pessoas sem serventia nenhuma para o meio humano em que vive, que estão lá desperdiçando o dinheiro dos trabalhadores da nação, que é dissolvido em folha de pagamento para aqueles ordinários que, botando tudo numa prensa, não dá um funcionário público de um poder legislativo honrado. Conheço de um por um lá dentro, porque me fizeram as safadezas que eu tive de botar os meus tendões de inteligência no meio deles. Vocês vão ver tudo o que é o Congresso Nacional em termos de funcionários. Tem mais funcionário lá dentro do que quase todas as cidades
do Pará, de vários estados do Brasil. Ordinários que chegam a ganhar até 1.200.000, 1.300.000 por mês. Não sabem nem por onde a galinha mija. E estão lá como consultores jurídicos dos legisladores. Mas eu disse uma palavra dessas que eu não posso largar, assim. Mas já tinha passado a agitação, eu já estava falando como uma pessoa civilizada com eles. E daí então, a ligação com as forças cósmicas, ou seja, a conexão com Deus, já tinha se restabelecido. E eu descuidei uma palavra ali. E o homem já está indo para onde ele deve seguir. Por um lado, eu fico meio preocupado com o que falo, às vezes, nesses desencontros. Porque o próprio Jesus mesmo se policiava demais e ele recomendava muito aos seus apóstolos, sempre advertindo: a palavra de vocês tem poder. Tá aí o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Não é morto nem vivo. É uma carne sentado numa cadeira de rodas. Por ter traído a pátria, traído a nação, enfrentado a Constituição da República, que foi Jesus que inspirou ela, como Deus inspirou Moisés nos 10 mandamentos. Ele disse para mim, e está provado no preâmbulo da Constituição, onde os constituintes, com 2/3 de comunistas, ateus, vigaristas, gente de toda a espécie lá dentro, dava 2/3 da Assembleia Nacional Constituinte. Tinha 1/3 só de pessoas decentes. E saiu lá no preâmbulo da Constituição: nós, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, sob a proteção de Deus, promulgamos esta Constituição Federativa do Brasil. Está lá no preâmbulo. Se ninguém ensinou para vocês que o preâmbulo é a cara do livro, então vocês estão aprendendo comigo. E eu não estou ensinando errado, porque eu sou acadêmico de 2 academias de letras das mais conceituadas no mundo. Um título de cidadão honorário de Paris, vindo por um dos organismos de maior respeito de Paris. De onde me veio também um título de comendador. Destaque para isso: grau de intelectualidade inconfundível. Inconfundível quer dizer quando não se fala bobagem na esfera da inteligência acadêmica. Então você pode confiar no que eu digo. E acima disso ainda, que eu não posso envergonhar os meus pares, eu agora não posso decepcionar e nem envergonhar a minha nação.
E principalmente as minhas criancinhas que estão aí. Eu não sei o que tenho com elas que nenhuma delas olha para mim sem rir e começar a se agitar. Ontem ainda aconteceu um caso fiquei meio constrangido. Uma senhora estava fazendo a comprinha dela, no lugar onde eu cheguei, com quase bebê assim ao lado, segurando. E eu inventei de rir para ela. Foi, a criança se agitou toda. E me deu os bracinhos. A mãe ficou toda encabulada. E eu tive de explicar para ela que eu tenho um monte de netos e bisnetos e talvez peguei o jeito de lidar com as crianças. Mas era daquele tipo de mãe assim que ficava meio desconfiada. Acontece seguido comigo. Então, essas crianças. E que bem próximo a mim, dentro de mim, estão representados aí pelos meus bisnetos, a minha neta Liz, que é fora de série. Se eu não tivesse mais motivo nenhum para estar aqui, porque um jovem com 80 anos, nascido em berço de ouro, o que teria na vida para ele ainda se entreter? Tô que nem ponteiro de velocímetro de carro velho daqueles antigos, passando por cima pelos mesmos números, dentro do mesmo ciclo, que não tem como sair fora dela. Essa é a minha vida. E então estaria naquela solidão da velhice se eu fosse velho. Mas nunca fui. Uma vez aqui em Brasília passei por um constrangimento grande. Nós estávamos morando juntos numa mesma casa aí, com um amigo muito querido meu, advogado, mas que não tinha exercido sempre a advocacia. Ele foi mais soldado de aluguel. Teve em quase todas as guerras bucholhonas aí pelo mundo. Tem uma fortuna enorme. Prédios e mansões por toda parte aqui em Brasília. E às vezes ele chorava para mim, porque não tinha herdeiros. E aí, eu mesmo fui 2 vezes só. Tinha uns negócios de terceira idade aí em Brasília. A gente chegava lá. Eu estava bem entrosado. Porque ele tinha tudo que os velhos têm. Tinha plano de saúde. Tinha um monte de médico. Vivia com um monte de remédio. Eu não tinha nada disso. E eu não costumo agradar ninguém. Aquele que está no meu padrão de verdade, você chega naturalmente a mim. E aquele que quer se reunir na base da mentira, da falsidade, ouvindo aquilo que ele sabe que não é, eles não se aproximam de mim. Se se aproxima, sai escandalizado. Aí chegava naquela reunião ali daquela velha arada. Não tinha ninguém velho ali, tudo vadio, preguiçoso. Estamos na melhor idade de produzir para a nação. Mas 80% funcionário público. Ganhando muito bem. Aí vinha aquela conversa agradável, tá? Mas a primeira pergunta é: qual é de quem é o seu plano de saúde? Eu já tinha que dizer, eu não tenho plano de saúde. Aí vem outro. Você já fez exame de próstata? Já sentiu o toque da próstata?
Não, senhor, eu nunca fiz exame de próstata. E aí vinha outro, é doença e degeneração de caráter. E aí não tinha como nós entrosar uma prosa aí. E aí eu via, ficavam aqueles grupinhos assim, vindo baixinho, e achando que eu estava querendo ser aquilo que não era. Talvez fazendo com que a notícia corresse no meio das velhinhas que estavam ali e algumas se engraçassem em mim. Era o que passava pela cabeça dela, porque eu sei ler pensamento também. E assim não dá certo. O que deu certo foi lá no Mato Grosso. Meu amigo deu na cabeça dele lá de fundar uma organização de terceira idade. E ele me convidou para mim fazer a palestra de lançamento. Eu fui. Eu tinha mais velho lá do que gente dentro de Cuiabá. Tinha tudo ali. Ex-senadores, ex-deputados federais, ex-governadores, ex-prefeitos, ex-aquilo, ex-aquele outro, ex-docentes, enfim, uma elite de velhos. Nenhum velho, tudo vadio. Mas eu não tinha nada com aquilo, fiz uma prosa que eles gostaram. Me reservando de dizer para eles o que eu fazia. O advogado, meu amigo, é que falou sobre mim um pouco. E eu vi que eles ficaram meio arredio. Agora, quase todos eles vão voltar ativa comigo. Vamos encher este Brasil de velhos. Porque é só por essa experiência que nós podemos sair do abismo em que nós estamos. É claro que nós, que hoje estamos assentados no poder, nós vamos nos colocar nele. Porque, como diz a história, e todos os conquistadores que deixaram notícia nela, o poder é de quem chega nele, por esforço próprio. E nós, esse grupo de pessoas que hoje está no poder, nós não chegamos por votos. Nós não chegamos por revolução armada, com retaguarda militar, dando tiro e prendendo gente. Nós não chegamos por movimento partidário de badernaço nas ruas, como o Lula e essa caterva que o acompanha chegaram. Nós não chegamos por milícias, quadrilhas e traficantes, como Jair Messias Bolsonaro se manteve por 28 anos roubando os cofres públicos. Nós chegamos por competência, isenção e hombridade na defesa da pátria, da nação brasileira e da Constituição que ela promulgou. É claro que na retaguarda nós tivemos sempre duas sapatas que também fazem parte de quem chegou ao poder. São as minhas queridas Forças Armadas e a minha querida Polícia Federal. A Polícia Federal, então, nos prestando um apoio quase que maior do que o
assento que tivemos sempre nas Forças Armadas, mas ambas se mantendo dentro do que nós havia prometido. Ser morto e não preso, se conduzisse a nação a erro pelo caminho da competência, da autoridade pedagógica, do conhecimento pleno de causa e do domínio total da vida civilizada. Profissional, causídico, não causídico de porta de cadeia. Causídico em sede de processo histórico no Foro de Soberania, onde não sei quantos trabalhos realizamos em termos de humanidade. A Constituição que eu ajudei a redigir, cumprindo a missão das Forças Armadas na Assembleia Nacional Constituinte, está aí para dizer da nossa burrice ou da nossa sinceridade pedagógica. Eu tenho certa dificuldade de me expor assim. E só me encorajo em Jesus, quando ele, escondido para lá, escondido para cá, esgotou todas as camuflagens e daí no Sermão da Montanha, ele teve de dizer quem era. Para isso preparou, diz a história, mais de 7.000 pessoas que estavam ao redor dele, para se curarem de tudo, até de voltar à vida. Com 5 pães e 3 peixes, ele alimentou todos eles. E diz a história que ainda juntaram 7 cestos de pedaços. E aí então, todo mundo de barriga cheia, saúde restabelecida, Jesus entendeu. Agora posso dizer quem sou. Não disse claramente, olha, eu sou o verdadeiro Deus que criou todo o universo, no qual vocês se geraram neste planeta vivo. Me gerei também no mesmo útero da mulher que vocês se geram. Ele não chegou a dizer isso com clareza. Teve-se cuidado. Mas mais ou menos ele se diferenciou ali. E aí, ele não parou de falar. Até que restaram apenas os 12 apóstolos dele, escandalizados, escondidos, cabrunhados ali ao redor dele. E aí ele disse para eles, vocês também se escandalizaram? Podem ir com eles. Eu não posso deixar de ser o que eu sou para agradar vocês. Eu sou o que sou. Deus é o que ele é. Há milhares de anos ele já tinha dito isso para Moisés, quando Moisés pediu para ele que se apresentasse. Ele disse sim, eu sou o que sou. Diga lá para o faraó que você falou com eu sou o que sou. Jesus era o que era. Eu também sou o que sou. Você também é o que é. Não adianta você botar fantasia. Botar uma gravatinha no pescoço, um casaquinho. Parecer aí com apelido do doutor. Sabe nada.
Porque se eu sou imortal por 2 academias de letras, 52 livros editados aí pelo mundo, vários traduzidos em outras línguas. Então não preciso ter medo de doutores na minha frente, de plateias me interrogando. E eu tenho a mesma convicção hoje de Sócrates. Só sei que nada sei. Porque quando você chega à análise profunda de uma grade curricular do acervo de conhecimento que vocês amontoam, você descobre ou uma mentira, ou uma idiotice, ou uma bobagem. Quando você, com o teu título de doutor, vai trabalhar para um analfabeto, porque foi ele que fez a fortuna, que você precisa dela para ganhar o que comer. Vai votar para um Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, analfabeto, mentiroso, cafajeste, bandido, ladrão. Você fez teu magistrado supremo dele por 8 anos. E depois, como ele disse, sou capaz de eleger um poste. Tal era o teu doutorado diante dele. Ele provou isso com Dilma Vana Rousseff. Botou a Dilma 2 vezes sobre você. Ela tão convencida que dizia: os militares não se atrevem a me contrariar, porque eles comem nas minhas mãos. E o que os militares comiam nas mãos de Dilma? Lula é que dizia de peito estufado. Esses militares ficam me enchendo o saco por migalhas. Eu enrolo e nunca dou o que eles pedem. Mas de repente eu dou lá uma esmola qualquer e eles deixam de me encher o saco. Esse era o tratamento com as minhas forças armadas. Eu agora, como comandante supremo e autoridade suprema delas, no exercício da magistratura de Estado, eu teria de encobertar isso? Não, porque se eu encobertasse isso, eu não teria legitimidade para meter a mão nessa bandidagem toda. A primeira coisa que eu já fiz como magistrado de Estado, dentro da Constituição, eu reconheci o dano moral da nação às suas forças armadas. Mas também reconheci a reciprocidade de culpas, porque as Forças Armadas, desde que foi promulgada a Constituição da República, elas formam com as armas um único objeto. Arma sem o soldado não é nada, o soldado sem arma não é nada. Então, um está fundindo ao outro. E quem aciona a arma assim, a Constituição estabelece bem clara lá, é o poder civil. As Forças Armadas é a força militar, como nós.
O nosso poder está na cabeça. A nossa força está nos músculos. Então a Constituição estabeleceu dentro dessa realidade. A nação é a cabeça da civilização brasileira. As Forças Armadas é a musculatura dela. E agora essas Forças Armadas vão voltar a ter um parque industrial potentíssimo, ao grau de megapotência do mundo que nós somos. E então, como magistrado de Estado, eu tenho de saber aplicar a lei, a partir da execução da Constituição. E aí, na reciprocidade de culpas, eu estabeleci, não por critério demagógico ou imaginativo, eu estabeleci pela matemática magistral. Cheguei à conclusão no final da análise que eu, como agente de inteligência, sei muito bem fazer, de que os militares eram credores da União de uma indenização de 10 milhões de reais para os 372 mil soldados submetidos ao meio dos cadáveres de 12 milhões de pessoas que a bandidagem que a nação elegeu sobre si matou. Com as minhas forças armadas acorrentadas na Constituição, sem poderem reagir revolucionariamente como de outras vezes elas fizeram. E eu, chamado para acionar o gatilho, quis fazer a experiência, imaginando que seria a primeira e a última oportunidade que a vida me daria para isso, de aquilo que nós exercemos contra o comunismo, da guerra de inteligência contra o poderio nuclear soviético, e acabamos com a União Soviética, eu quis exercer em uma guerra menor dentro do meu país. As Forças Armadas, claro, não concordaram, mas não tinham também outro jeito, porque era eu o único que estava sobrando no pedaço, merecedor da confiança delas. Então saí com 370 soldados da velha guarda, verdadeiros ministros de Deus, mas desconfiados que eu ia fracassar. E só não fracassei porque, no pior dos momentos, Jesus apareceu e disse que estava no pedaço, precisando apenas de um soldado. Claro que eu não acatei a proposta. Foi butinada para lá, chute para cá, até que de repente eu não tive saída. E aí tudo se encaminhou. Não pelo jeito que eu estava conduzindo, mas pelo jeito que Deus conduz o processo histórico da humanidade.
E é pelo calendário dele. E eu queria que as coisas acontecessem pelo calendário nosso. Era o único ponto em que nós estávamos desencontrados com Deus. No resto estava tudo certo. Jesus não modificou nada dos meus argumentos, da minha linha forense. Nada, continua do meu jeito. Só que ele me convenceu de que tinha de ser pelo calendário de Deus. E aí a coisa começou do jeito que está indo. Até que chegamos ao final agora. Então, agora eu vejo. Eu estava trabalhando para a plateia, não para essa população que está morrendo de fome aí. Ela me comovia, mas o gosto pelos aplausos era mais fortes. Diante da transparência que Deus exige, do tipo de caráter e de hombridade que Ele quer e que está em nós. E eu vi então que, depois de tanta guerra, eu pensava que estava de corpo e alma pela minha nação sofrida, pela minha nação em massacre. Mas na realidade, Deus estava vendo que atrás disso tinha o gosto pelos aplausos de uma plateia entusiasmada comigo. E aí, Jesus acabou com esse resquício de carne. E aí eu comecei a compreender o grande jurista, meu colega, Paulo de Tarso. Quando Jesus fez com ele, eu acredito a mesma coisa que fez comigo. E ele disse então: a vontade de ser mestre, a vontade de ser notado, a vontade de ser líder está na minha carne. E nela não habita bem nenhum. O que a humanidade precisa está no meu espírito, que é apartado da minha carne. E é a ele que, em Jesus, o meu Deus, a minha força, eu me exerço. E aí eu entendi tudo. E hoje, então, não tenho mais nada que me atraia para as plateias. Estou já funcionando dentro do escritório de campanha da instituição da Presidência da República do Brasil, terra da promissão, mega potência do mundo. Então não podia ser coisinha mais ou menos, tem de ser o máximo dentro de Brasília, que é o máximo no mundo, porque senão não seria patrimônio da humanidade. Aqui em Brasília tudo é o máximo. Só tem coisa igual no mundo. Nada que supere. Evidente que não no tempo dos grandes castelos, mas aquele é outro tempo. E então eu tive de estar lá
Mas não fui eu que saí procurar. Eu não queria que, na especulação a meu respeito, quando eu não estiver aqui para responder os especuladores, começassem a criar imaginações a meu respeito. Foi o meu assessor imediato com a dona Mércia que escolheram o local. Ela, a pessoa indicada para isso, porque foi educada para fachadas. Claro, é doutora em comércio exterior, essa coisa toda de venda. É claro que a especialidade é fachada, não sabe ver conteúdo. E aí eu sabia que seria uma fachada. Mas dentro do que nós podia suportar. Tanto que, aqui ó, dinheiro de vocês, tá pago o aluguel. E eu mesmo que paguei. R$ 9.016. O aluguel, isso significa 2 aluguéis. O aluguel do mês. E outro, um aluguel que fica de calção. Não precisava a lista. Não precisa essa humilhação toda pela qual os especuladores imobiliários fazem as pessoas passarem. Então, para não passar por nada disso, foi acertado um aluguel e o outro aluguel de calção. E a coisa deslanchou. Com certeza, eles vão mostrar para vocês a fotografia, mas já estamos com a papelada quase toda pronta, fazendo os ofícios aí. Eu acredito que dia 21, talvez, deste mês, um dia mais, um dia menos, a gente estará convidando vocês para virem conhecer o estabelecimento de vocês no poder. O poder que nós não conquistamos. Nunca digo isso. O poder no qual nós nascemos da Constituição que Jesus inspirou nós a fazê-la. E dentro dela estabelecemos os mecanismos de ação para este momento, de concretização daquela marcha da família com Deus pela liberdade, que as mulheres brasileiras lançaram no dia 19 de março de 1964. Essa data vai ser histórica. Eu já estou com o ato pronto para beatificá-la. Tenho a impressão que a pessoa que vem aí, como eu tenho de plagiar João Batista, a pessoa que está vindo aí após mim para empreender o tempo novo da mulher, porque o tempo do homem já recuou, ela encontre um caminho aplanado, como João Batista fez para Jesus. A tarefa vai ser muito pesada. Mas eu penso que vai ser no dia 19 de março de 1964 que ela vai sediar o desempenho da sua missão. Vai ser a data
da mulher deusa no plano da criação, como fonte da vida, em cujo útero o absoluto que criou todas as coisas, que criou o universo, no qual ela se gerou, se fez verdadeiro homem no útero dela. Esse é o psiquismo da humanidade nova que está vindo aí para receber o Cristo. O Cristo, eu não sei se foi em Antioquia, mas parece que foi lá que surgiu o nome futuro de Jesus, quando ele voltaria, não mais como verdadeiro Deus, porque esse percurso ele encerrou na crucificação, mas como verdadeiro homem. Paulo explicava isso, eu acho que foi em Antioquia mesmo. E lá então deram o nome de Cristo. Aliás, Paulo falando na diferença, na época do Messias e pós o Messias, ele como verdadeiro homem, o Cristo, onde surgiram então os cristãos. É o estado em que Jesus está voltando, ou voltou já, como verdadeiro homem. Mas nesse verdadeiro homem é engraçado. O tempo do homem recuou. Com o final da idade de neném da Terra. Agora ele entrou na idade adulta. Então emergiu a mulher. A mulher agora endireitando a vertical do desenvolvimento evolutivo, que estava de cabeça para baixo no edifício para o Criador humano. Agora não, agora está no sentido certo. A mulher é o ápice, o homem é a base. Esse é o tempo novo que Jesus anunciou há 2000 anos atrás. E o significado do pecado, que Moisés não tinha como explicar diferente naquele tempo da sua escola. E Jesus agora então está esclarecendo isso, não mais com ensinamentos, não mais com pregações, mas esclarecendo isso com a construção da vida humana inteligente, para cuja tarefa os profetas, há milhares e há milhares de anos atrás, anteviram a terra da promissão, onde Deus passearia no meio da sua nação, instruindo ela, encaminhando ela, porque ela é a base de uma humanidade nova. E é por isso então que eu, sem saber, no momento que eu assinei para as Forças Armadas, o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo caminho que a Constituição estabelecia, da espiritualidade religiosa, que eu como jurista dizia diferente, me deu na cabeça que chegaria a vitória, como eu sempre cheguei por essa via nas guerras forenses. Chegamos. Não conquistamos o poder, como eu já disse. Nós somos produtos do poder. O poder constituinte, não o poder constitucional.
pelo poder constitucional, nós teríamos chegado aonde estamos por mandatos recebidos por votos, comprados e fabricados nas urnas eletrônicas, como é o caso de Jair Messias Bolsonaro. Isso está provado porque ele pegou seu mandato com 57 milhões de votos nas urnas eletrônicas. Só que em seguida, no calor da sua pseudo-vitória, ele lançou seu partido político. Porque até agora o Malaco nunca teve partido político. Eu acredito que é um dos mais fiéis seguidores do gramscismo, porque tudo que ele está fazendo aí é o gramscismo comunista, o gramscismo refinado. Que os ancestrais dele na Itália seguiam com o fascismo italiano. Era o gramscismo refinado. E esse elemento aqui parece ser até o próprio Antônio Gramsci. Quantia que ele é astucioso. Deficiente mental, segundo que o exército constatou. Mas isso não impede da astúcia, porque astúcia não precisa ser inteligente. Precisa ser malaco na pior espécie da palavra. E aí, ele lançou o partido dele. Eu acompanhei as andanças dele pelo Brasil inteiro. Gastou dinheiro lascado. Não era dele. Cartão corporativo, cobre tudo. Conseguiu quanto? 4.036 votos. Então ficou provado que não teve voto nenhum. Nunca teve. Eram artifícios. E aí, mas como foi feito esse artifício? Também descobrimos, rapidinho. Durante todo esse tempo de urnas eletrônicas, o exército nunca se preocupou com a coisa. Mas aí, com o golpe sujo, vagabundo do general Vilas Boas com o general Mourão, o exército teve em peso nas urnas. Carregando urna para lá, carregando urna para cá. Em todas as urnas tinha soldado, vigiando. E vigiaram até que Jair Bolsonaro se sagrou presidente. Eles não queriam o presidente. Ele era a bucha de canhão para colocarem, me impedir de me efetivar na investidura constituinte, criando uma folia com o general Mourão, que se presta para tudo, é um ordinário sem tamanho. Esse era o plano, o projeto deles. Então tá tudo às claras. Para que colocar a Polícia Federal investigar? Levantar uma tonelada de provas para daí chegar lá no Tribunal Eleitoral e um malaco presidente da instituição descaradamente na frente de provas que ele, como antigo advogado, se apavoraria se tivesse numa causa com aquela prova. Minha Polícia Federal foi diligente. Tonelada de prova. Ele simplesmente negou o que havia dito antes e eu tenho gravado. Eu vou caçar o mandato de Dilma, com uma arrogância de Mato Grossense mesmo.
Depois, lá na hora, ele não cassou. Contra o relatório de um senhor magistrado que agora vai para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Hermas Benjamin, do Tribunal Superior de Justiça, agora, que era juiz no Tribunal Superior Eleitoral. Foi o relator do processo. Um magistrado íntegro, que deixou o seu rastro para a descendência de magistrados que daqui para frente vão surgir. No seu veredicto, que só um grande magistrado pronuncia. Como magistrado de carreira que sou, participo do velório da Constituição, mas não ficarei como coveiro de prova viva. Isso aí vou mandar colocar esse veredicto, que é o veredicto do Tribunal Superior Eleitoral para a posteridade. Vou mandar gravar isso em placas de bronze em todas as faculdades de direito do Brasil. Os estudantes de direito terão de ler essa placa. Legado de um magistrado no momento mais diabólico da tragédia política do Brasil. Como magistrado de carreira que sou, participo do velório da Constituição, mas não serei coveiro de prova viva. Evidente que o povo não deixaria esse magistrado fora do Supremo Tribunal Federal. Já está convidado. Como não deixará também fora dele o magistrado Sérgio Moro, o magistrado Breda, do Rio de Janeiro, duas grandes magistradas de Brasília, enfim, nesse podridão que virou a magistratura do Brasil, temos ainda esses diamantes circulando no meio do lodo. Mas como diamantes que são, não lhes gruda o charco. Serão 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, recuperando o órgão do Supremo Tribunal Federal. Porque ele é o limite do povo no poder. Então, se nós emergimos do poder, nós não poderíamos virar absolutos nele. Então, emergimos do poder porque a Constituição preservou o poder constituinte nela como seu equipamento de autodefesa e de legítima defesa da nação e da pátria. Não para transformar a democracia numa tirania absolutista. Fomos cuidadosos em tudo. E então, o Supremo Tribunal Federal é o limite do povo que emergiu do poder constituinte para ser o poder constituinte, sob o limite do Supremo Tribunal Federal. Então não há perigo de a nação passar por algum autoritarismo, por algum momento de desconforto
na vocação de liberdade da nação. Não porque eu seja o máximo, não. Eu não sou nada, como eu já disse. Eu estou com a mesma convicção de Sócrates. Cheguei ao ponto do final pedagógico no acervo de conhecimento da humanidade. No final da escola. E aí, ao invés de docente, constatei que não sirvo para nada, porque eu só sei que nada sei. Então, temos de nos valer da nossa inteligência, da nossa capacidade intelectual, que Deus nos dotou dela. Tão bem dotado que Jesus disse, ele olhando para a humanidade disse, sois deuses. Ele quis dizer, não me peço nada, porque eu vos habilitei de tudo, igualzinho a mim. E então chega esse momento da caminhada pelos currículos pedagógicos, como Sócrates, eu nada sei. Mas aí vem Deus e grita, sois deuses. E aí então, olho e estamos de volta num outro primeiro dia da criação, onde tudo está para empreendermos. Mas para empreendermos tudo, temos de raciocinar tudo. E não temos onde buscar subsídios, a não ser na nossa inteligência, na nossa hombridade, na nossa honradez, no nosso caráter. E daí então partimos para um mundo novo, que é o mundo de Jesus, que já esteve aqui como verdadeiro Deus e foi morto por causa disso. E agora voltou como verdadeiro homem e está encantado com o vosso carinho, com a vossa receptividade. Está provando para a história que isso aqui é tudo documento para a história. Aqui está o contrato de aluguel lá. Vocês vão ver a pompa do prédio. Pela embalagem, tá precinho de país falido. Senão nós não teríamos condição nem de chegar lá perto. É o Brasil novo que está surgindo, mega potência do mundo. E então, como a moda é embalagem, temos de ter a embalagem do tamanho que nós temos. Então, é claro que a nação vai nos abençoar quando pagar os nossos honorários. E os nossos honorários da causa nós não vamos receber para esbanjar, mas para colocar no progresso da nação para a qualidade de vida. Eu já falei com a maior parte das nossas tropas. Só não falei ainda com o exército, porque a proposta eu deixei no ar quando eu estava contando para vocês da indenização que a nação reconheceu para as Forças Armadas de 10 milhões de reais.
aí dentro da Constituição. Eu cobrei deles 9 milhões de indenização pela matança que ocorreu no país de 2003 para cá. A nação deu um prejuízo moral para eles. E eles deveriam ter se levantado contra Lula, quando Lula os chamou de capachos. Ficaram quietos, comendo a esmola na mão de Dilma. Então eles mesmo absorveram pela sua conduta o dano moral que sofriam. Então cobrei 9 milhões de reais de cada um. Sobrou 1 milhão de indenização para eles. Então vai sair do lastro de emissões do Tesouro Nacional 372 milhões para os nossos soldados das Forças Armadas. Também estou instituindo a mesma reparação para os 562 mil policiais da Polícia Federal, que foram muito mais feridos, muito mais desmoralizados, muito mais esculachados do que as Forças Armadas. Depois desses policiais terem colocado o Brasil nas manchetes do mundo, por causa da qualificação da sua Polícia Federal, vem Jair Messias Bolsonaro com a sua milícia toda infiltrada na Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, como acabei de falar no ordinário do chileno, e começaram as queimas de arquivo feitas pela própria polícia, como quiseram fazer de mim um defunto peneirado a bala dentro da sua própria casa para ser colocado como chefe de terroristas para assassinar juízes, promotores e autoridades políticas. Minha Polícia Federal vai receber uma indenização por isso. E nós, então, o povo no poder, vai começar agora uma civilização nova. Uma civilização nova alicerçada na justiça. A justiça não dos homens. A justiça que vem de Deus, porque é Jesus que está no pedaço, comandando o procedimento. Deus nos abençoe e nos guarde. Porque amanhã, para mim, é um dia mais pesado do que foi hoje. E depois de amanhã eu sei que vai ser mais pesado do que vai ser amanhã. E daí por diante, por uma porção de meses, até que nós estejamos com o canteiro de obras de construção da pátria instalado, como fizemos em 1964. São as mesmas Forças Armadas agora que vão partir para esse trabalho. O Exército tomando conta da parte terrestre, a Marinha da parte marítima e a Aeronáutica da parte aérea. É o governo do país. A administração com a iniciativa privada, através dos seus dirigentes máximos, da Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura
e Confederação Nacional do Comércio, que compõe, com os 4 generais, os 8 membros do Colégio Parlamentar da Presidência da República. Já estamos nesse momento. Deus nos abençoe.